O sertão ardia em silêncio. Não aquele silêncio de paz, mas o silêncio de quem espera a morte. O sol rachava a terra como chicote em couro velho, e o vento carregava o cheiro de poeira, suor seco e medo. A caatinga, retorcida e cinzenta, parecia rezar baixinho, pedindo água que não vinha há meses. As árvores, com galhos secos apontados para o céu como dedos de defunto, eram testemunhas mudas do sofrimento daquele povo esquecido por Deus e pelos homens. As cigarras cantavam seu canto agudo, monótono, como sino de funeral que não termina nunca. O calor era tão intenso que fazia o ar tremer, distorcendo a paisagem como se tudo fosse miragem, como se nada daquilo fosse real. José Inácio cavava a terra com as mãos. Não tinha enxada, não tinha força, não tinha mais nada, só as mãos ensanguentadas e a dor que ardia no peito como brasa acesa. Era um homem magro, de costas curvadas pelo tempo e pela desgraça. A pele dele, queimada pelo sol de tantos anos, parecia couro velho, curtido ao vento. Os olhos dele não viam mais nada. A varíola os arrancara anos atrás, deixando apenas 2 crateras fundas onde antes havia olhar. Crateras que choravam pus e sangue nas manhãs frias, crateras que doíam como se a doença nunca tivesse ido embora. Agora, guiado apenas pelo tato e pela dor, ele escavava a terra dura, murmurando o nome da filha. Rosa, Rosa, minha filha. A voz dele era fina, quebrada, como madeira velha que range no vento. As mãos sangravam, as unhas arrancadas pelo atrito com as pedras. Os dedos, inchados e roxos, tremiam a cada movimento. Mas ele não parava, não podia parar. O corpo da menina jazia ao lado, ainda quente, coberto por um xale rasgado que ele mesmo tecera nas noites de frio. Rosa tinha 16 anos. Tinha voz doce, bondade no coração e sonhos guardados como moedas numa lata velha. Sonhava em ter uma casa de verdade, com porta e janela. Sonhava em aprender a ler, em conhecer o mar que diziam ser azul como o céu. Mas os sonhos dela haviam morrido junto com ela, sob o açoite do coronel Juvenal. Ao redor, os capangas do coronel observavam com risos cruéis. Bebiam cachaça à sombra de um juazeiro raquítico, jogando pedrinhas na direção do velho cego, apostando quanto tempo ele demoraria para desmaiar de novo. Um deles, homem gordo de barriga proeminente e bigode grisalho, cuspiu no chão e disse com voz arrastada: "Esse velho não presta nem para cavar. Olha só, parece um bicho arranhando a terra." Os outros riram. O som da risada ecoou pelo terreiro da fazenda, misturando-se ao gemido abafado de José Inácio e ao canto das cigarras. Era um som que fazia a própria terra tremer de vergonha. Um som que os animais escutavam e fugiam, sabendo que onde há crueldade humana, nem os bichos estão seguros. O sol subia no céu, implacável. Não havia nuvem, não havia brisa, apenas o calor sufocante e o cheiro de morte que começava a se espalhar. As moscas já rodeavam o corpo de Rosa, gordas e barulhentas, disputando espaço com os urubus que sobrevoavam em círculos lentos, pacientes, sabendo que mais cedo ou mais tarde teriam sua refeição. Rosa não era como as outras meninas do sertão, não porque fosse mais bonita ou mais inteligente, mas porque carregava dentro dela uma luz que o sofrimento não conseguia apagar. Morava com o pai numa cabana de taipa, tão pobre que nem porta tinha. Só um pano velho pendurado num galho torto. A casa ficava na beira da propriedade do coronel Juvenal, numa faixa de terra onde ninguém queria viver, porque a seca sempre chegava primeiro. O chão ao redor da cabana era rachado, seco como osso velho. Não crescia nada ali, nem mato, nem capim, só pedra e poeira. José Inácio e Rosa viviam do que colhiam e vendiam nas feiras. Ele, mesmo cego, trabalhava como vaqueiro. Conhecia os caminhos de cor, sabia quando a vaca estava parindo pelo som do mugido, sabia quando o boi estava doente pelo cheiro do couro. Suas mãos,
Mesmo sem enxergar, sabiam encontrar os ferimentos nos animais, sabiam fazer os remédios com ervas da caatinga. Rosa o guiava nas trilhas mais difíceis e juntos sobreviviam à fome, à sede, ao esquecimento do mundo. A menina tinha um dom, sabia cantar. Sua voz, clara e afinada, ecoava pelas feiras quando ela vendia as hortaliças que plantavam com tanto esforço. Os feirantes paravam para ouvir e às vezes alguém jogava uma moeda. Com esse dinheiro, Rosa comprava farinha, sal, às vezes um pedaço de carne seca. Era assim que sobreviviam, com a terra seca, as mãos calejadas e a voz doce da menina. Mas o coronel Juvenal cobiçou a menina. Era homem de vastas terras e influência política, dono de gado e de gente. Tinha mais de 50 anos, 3 mulheres que mantinha em casas diferentes e dezenas de filhos bastardos espalhados pelo sertão. Quando via Rosa na feira, com o xale cobrindo os ombros e os olhos baixos, sentia algo arder dentro dele. Não era amor, era posse. Era o desejo de ter aquilo que não lhe pertencia, de quebrar aquilo que era puro. Chamou a menina um dia. Ofereceu dinheiro, ofereceu casa, ofereceu tudo o que um homem poderoso pode oferecer a uma menina pobre. Disse que faria dela sua mulher, que tiraria ela daquela miséria, que José Inácio nunca mais precisaria trabalhar. Mas Rosa, com voz firme apesar do medo, recusou. Não quero nada do senhor, coronel. Só quero cuidar de meu pai. A resposta foi como tapa na cara de Juvenal. Ninguém lhe dizia não. Ninguém ousava. Coronéis, padres, até o delegado da cidade se curvavam diante dele. Mas aquela menina, pobre, magra, descalça, havia recusado. A humilhação queimou dentro dele como fogo em palha seca. E quando um homem poderoso se sente humilhado, a vingança vem rápido, montada num cavalo de ódio. Juvenal esperou, planejou, e quando chegou o dia da feira seguinte, mandou seus capangas acusarem Rosa de roubar um medalhão de ouro de sua fazenda. Não houve julgamento, não houve defesa. Apenas a palavra do coronel, que valia mais que a vida de 100 meninas pobres. Os jagunços a arrastaram até o terreiro da fazenda, enquanto ela gritava, chamava pelo pai, implorava por misericórdia que não viria. Amarraram-na num tronco, o mesmo tronco onde o coronel mandava açoitar os escravos que tentavam fugir, onde açoitara mulheres que recusaram seus avanços, onde castigara homens que ousaram questionar suas ordens. O chicote era de couro cru, com pontas de metal que rasgavam a pele como garras. O primeiro golpe arrancou um grito de Rosa. O segundo arrancou sangue. No 10º, a menina parou de gritar. No 20º, a voz doce se calou para sempre. Mas o coronel mandou continuar. 30 chicotadas, 40, 50... Até o corpo de Rosa não passar de carne aberta, até o sangue formar uma poça no chão, até os próprios capangas desviarem o olhar enojados. José Inácio, ao saber, correu até a fazenda. Correu como não corria há anos, tropeçando nas pedras, caindo, levantando, guiado pela dor que ardia no peito. Gritou, implorou, ajoelhou-se diante do coronel. Mas Juvenal apenas riu, uma risada seca, sem alegria, e ordenou: esse velho vai cavar a cova da filha com as próprias mãos. Quero ver se ele aprende a respeitar quem manda nessa terra. E foi assim que José Inácio começou a cavar. Não a própria cova, como pensara no início, mas a cova de Rosa, a filha que era tudo o que ele tinha no mundo. A filha que lhe dava força para viver, que lhe dava motivo para acordar todas as manhãs, que era a luz em sua escuridão. Lampião soube da história por um mascate que passava pelo acampamento. O homem chegou ao anoitecer, montado num jumento velho, carregando trouxas de tecido e panelas de barro. Mas o que trazia de mais pesado eram as notícias. No sertão, as notícias viajavam mais rápido que a água, mais longe que a fome. Viajavam de boca em boca, de feira em feira, carregadas por mascates, tropeiros, vaqueiros e beatas. O mascate era homem magro,
de pele queimada pelo sol e olhos fundos de quem viu mais sofrimento do que deveria. Chamava-se Damião. Tinha mais de 60 anos e conhecia o sertão como ninguém. Contou a história entre lágrimas, a voz embargada pela emoção. Falou da menina de voz doce, do pai cego cavando a cova, dos risos dos capangas. Falou do coronel Juvenal, que se achava dono da vida e da morte, que desafiava Deus e os homens com a mesma arrogância. Capitão, disse Damião, com voz trêmula, eu vi coisas ruins nesse sertão. Vi gente morrer de fome, vi criança ser vendida, vi mulher ser violentada. Mas o que esse coronel fez com aquela menina, isso nem o diabo faria. Quando terminou, o silêncio caiu sobre o acampamento como laje de pedra. Os cangaceiros, homens acostumados à violência, homens que já haviam matado, saqueado e queimado, ficaram em silêncio, porque até eles tinham limites. E o que o coronel Juvenal fizera ultrapassara todos os limites. Lampião estava sentado à sombra de um juazeiro, limpando o punhal que nunca abandonava. A lâmina brilhava à luz da fogueira, e as cicatrizes no rosto dele pareciam mais fundas na penumbra. Os óculos escuros escondiam os olhos, mas não escondiam a fúria. As mãos dele tremiam, não de medo, mas de raiva contida, do tipo que só sai quando o sangue corre. Lampião nascera Virgulino Ferreira da Silva. Fora criado no sertão, filho de vaqueiro, acostumado à dureza da terra. Tornara-se cangaceiro não por escolha, mas por necessidade, depois que sua família fora morta por uma disputa de terras. Desde então, vivia como bandido, fugindo da volante, assaltando fazendas, cobrando impostos de coronéis. Mas nunca, em toda sua vida de crimes, havia feito algo como o que o coronel Juvenal fizera. Nunca tocara numa criança, nunca violentara uma mulher, nunca torturara um inocente. Ninguém força uma menina no sertão e vive para contar, murmurou Lampião, levantando-se com a calma de quem já sente o gosto do castigo. Corisco, que estava ao lado, limpando o rifle, ergueu os olhos. Corisco era o braço direito de Lampião, o diabo loiro, temido quase tanto quanto o próprio capitão. Era homem de poucos amigos e muitos inimigos, mas leal como o cachorro velho. Conhecia bem aquele tom de voz. Era o tom de quem já decidiu que a justiça vai ser feita, nem que seja a ferro e fogo. Maria Bonita, sentada perto da fogueira, remendando um gibão rasgado, também olhou. Era a companheira de Lampião, a mulher que deixara marido e filhos para seguir o cangaceiro. Não disse nada, mas assentiu. Conhecia o coração do companheiro, duro como pedra, mas com um código próprio, distorcido e sangrento, mas ainda assim um código. Lampião chamou os homens. Zé Sereno, Volta Seca, Candeeiro, Azulão, Moeda, Labareda, Sabonete, Meia-Noite, Pancada, Gitirana, Diferente, Luiz Pedro, Virgínio, Colchete, Cajueiro e Trovão. 16 cangaceiros ao todo, cada um com sua arma, sua história, sua sede de justiça. Amanhã a gente parte, disse Lampião, com voz que não admitia discussão. Vamos cobrar uma dívida de sangue. Prepararam os cavalos, verificaram as munições, afiaram as facas, enrolaram os panos nos rostos para proteger do sol escaldante. E partiram ao galope, com a lua cheia iluminando o caminho, como se Deus mesmo estivesse apontando a direção. A viagem durou 2 dias. Cavalgaram por trilhas pouco conhecidas, evitando as estradas principais onde a volante costumava patrulhar. Dormiam poucas horas, debaixo de árvores raquíticas, com um olho aberto e a mão na arma. Comiam rapadura e carne seca. Bebiam água de cacimbas secas, suportando a sede que queimava a garganta. Mas a fúria não diminuía. Pelo contrário, crescia a cada passo, alimentada pelas histórias que ouviam nos povoados por onde passavam. Histórias de crueldade, de abuso, de poder sem limites. O coronel Juvenal é homem de matar por prazer, contou um vaqueiro numa vila.
Já mandou açoitar 3 mulheres só porque recusaram ele. Uma delas morreu, as outras ficaram aleijadas. Ele diz que é protegido pelo governador, disse uma velha curandeira, benzedeira respeitada na região. Que ninguém pode tocar nele, que é intocável. Tem um delegado na cidade, acrescentou um comerciante. O delegado é compadre do coronel, faz tudo o que ele manda. Se alguém reclamar, vai preso ou desaparece. Lampião escutou tudo em silêncio. Não disse nada, mas todos sabiam o que ele estava pensando. No sertão, não existe proteção que valha contra a justiça de um cangaceiro ofendido. Não existe lei que valha mais que o código do cangaço. E o código era claro. Quem mata inocente, paga com sangue. Quando chegaram à vila, era meio-dia. O sol estava no ponto mais alto, e o calor fazia o ar tremer como água fervendo. A vila estava vazia, como se todos tivessem fugido ou morrido. As casas de taipa estavam de portas fechadas, as janelas cobertas com panos velhos. Não havia criança brincando, não havia mulher lavando roupa, não havia homem trabalhando. Apenas os urubus sobrevoavam o terreiro da fazenda, esperando a hora de se alimentar. Lampião encontrou José Inácio ainda caído ao lado da cova, as mãos ensanguentadas, o corpo coberto de feridas e queimaduras de sol. O velho murmurava o nome da filha, chamando-a como se ela ainda pudesse ouvir. Ao lado, o corpo de Rosa, coberto pelo xale rasgado, atraía as moscas. O cheiro de morte já começava a se espalhar, doce e nauseante. Lampião desmontou do cavalo devagar. Caminhou até o velho, pisando na terra seca que estalava sob as botas. Ajoelhou-se ao lado de José Inácio e tocou o rosto dele com a mão áspera e calejada. Hoje, o coveiro vai ser o outro, disse, com voz firme. José Inácio virou o rosto na direção da voz. Não enxergava, mas sentiu a presença. Sentiu a força daquele homem, a determinação. E pela primeira vez, desde que começara a cavar, sentiu algo que não era dor, era esperança. Quem é o Senhor? Perguntou a voz fraca. Sou Lampião e vim fazer justiça. A promessa ficou no ar, pesada como nuvem de chumbo. Os cangaceiros se espalharam pela vila, procurando os capangas do coronel. Encontraram 3, escondidos numa casa abandonada, tremendo de medo. Amarraram-nos com cordas e os trouxeram até o terreiro, onde Lampião esperava, de pé, com o punhal na mão. Onde está o coronel? Perguntou Lampião, a voz fria como gelo. Na fazenda, capitão. Ele está esperando o senhor. Lampião sorriu. Não era um sorriso alegre. Era o sorriso de quem sabe que a morte está próxima e que ela vai chegar devagar para que cada segundo seja sentido. O sol começou a descer no horizonte, tingindo o céu de vermelho e laranja. O vento soprou mais forte, levantando a poeira do terreiro. E no meio daquele cenário de morte e silêncio, Lampião fez seu juramento. Nenhum homem que mata menina inocente vai viver para ver o sol nascer de novo. Maria Bonita se aproximou, carregando água num cantil. Ajoelhou-se ao lado de José Inácio e molhou os lábios dele. O velho bebeu devagar, como se tivesse esquecido o gosto da água. Seu José, disse ela com voz suave, a gente vai cuidar do Senhor e vai fazer justiça pela sua menina. José Inácio assentiu, as lágrimas escorrendo das crateras vazias onde antes havia olhos. Não tinha palavras, não tinha força, mas tinha esperança. E no sertão, esperança era o mais próximo de milagre que alguém podia ter. Enquanto Maria Bonita cuidava de José Inácio, Lampião se aproximou do corpo de Rosa. Retirou o xale que cobria o rosto dela e ficou em silêncio, olhando para a menina morta. Era jovem, tão jovem. O rosto, mesmo marcado pelo sofrimento, ainda guardava traços de beleza inocente. Os olhos estavam abertos, fixos no céu, como se ainda procurassem por Deus. Quantos anos ela tinha? Perguntou Lampião, sem tirar os olhos da menina.
16, respondeu José Inácio, a voz embargada. Faria 17 na lua cheia. Lampião fechou os olhos de Rosa com delicadeza. Era um gesto que fazia sempre que via um morto. Uma forma de respeito, de dar descanso àquela alma. Cobriu o corpo dela de novo com o xale e fez o sinal da cruz, mesmo não sendo homem religioso. Ela cantava? Perguntou. Cantava, confirmou José Inácio, um sorriso triste no rosto. Tinha voz de passarinho. Cantava nas feiras, cantava em casa, cantava até quando estava triste. Dizia que cantar era jeito de espantar a tristeza. Lampião sentiu algo apertar no peito. Era uma sensação estranha, quase esquecida. Era compaixão. Há muito tempo não sentia aquilo. O cangaço endurece o coração, transforma homens em máquinas de matar. Mas ali, diante daquela menina morta, Lampião se lembrou de que ainda era humano. Ela não vai ficar sem vingança, prometeu. Vou fazer o coronel pagar por cada chicotada que ele deu nela. Maria Bonita pediu ajuda a algumas mulheres da vila que, tímidas e assustadas, finalmente saíram de suas casas. Juntas, lavaram o corpo de Rosa, vestindo-a com uma roupa simples, mas limpa, que uma das mulheres ofereceu. Pentearam os cabelos dela, arrumaram-na com dignidade, como se estivessem preparando uma noiva para o casamento. José Inácio, guiado por Maria Bonita, tocou o rosto da filha uma última vez. As mãos dele, trêmulas e machucadas, acariciaram os cabelos de Rosa, o rosto, as mãos frias. Perdoa teu pai, minha filha, sussurrou. Perdoa por não ter te protegido. Perdoa por ser velho e cego e inútil. O senhor não é inútil, disse Maria Bonita, tocando o ombro dele. O senhor amou sua filha, e isso é tudo o que um pai pode fazer. José Inácio chorou em silêncio, as lágrimas escorrendo das crateras vazias, e naquele momento todos os presentes choraram com ele, os cangaceiros, as mulheres da vila, até os capangas amarrados, porque no sertão, onde a morte é tão comum, a dor ainda dói. A noite caiu sobre o sertão como manta negra. As estrelas apareceram, tantas que pareciam grãos de areia no céu. A lua, redonda e luminosa, iluminava o caminho até a fazenda do coronel Juvenal. Lampião reuniu os cangaceiros numa clareira longe da vila onde ninguém podia ouvir. Ali, a luz de uma fogueira pequena traçou o plano. Corisco, você e Zé Sereno vão pela frente. Entram na fazenda como se fossem vaqueiros procurando trabalho. Observem quantos homens o coronel tem, onde estão as armas, como é a casa. Quero saber tudo. Quantas portas, quantas janelas, onde o coronel dorme, onde os capangas ficam. Corisco assentiu. Era homem de confiança, o diabo loiro, temido quase tanto quanto o próprio Lampião. Sabia como se mover no escuro, como enganar, como matar sem fazer barulho. Zé Sereno, ao lado dele, também assentiu. Era cangaceiro jovem, mas esperto, com olhos de gavião e mãos rápidas. Volta Seca, Candeeiro e Azulão, vocês cercam a fazenda por trás. Ninguém sai, ninguém entra. Se alguém tentar fugir, não hesitem. Quero todos os capangas presos ou mortos, mas o coronel é meu. Os 3 cangaceiros fizeram sinal de entendimento. Conheciam bem o código. Na hora da vingança, não há espaço para piedade. Moeda, labareda, sabonete e meia-noite. Vocês ficam nas saídas da vila. Se a volante aparecer, avisam. Não quero surpresas. Os 4 concordaram. Eram homens experientes, acostumados a vigiar, a esperar, a agir no momento certo. Maria Bonita, você fica com José Inácio. Cuida dele, dá água, limpa as feridas. Ele vai precisar de força para ver o que vamos fazer com o homem que matou a filha dele. Maria Bonita, mulher de coragem e coração duro, aceitou a missão. Sabia que o papel dela não era menor, era cuidar da vítima, dar-lhe a dignidade que o coronel tentara roubar. Lampião, por sua vez, iria direto ao centro. Queria enfrentar o coronel Juvenal cara a cara.
Queria ver o medo nos olhos dele. Queria que ele soubesse quem estava trazendo a justiça. Vamos agir ao amanhecer. Quando o sol nascer, o coronel vai ver a própria sombra pela última vez. Os cangaceiros se prepararam. Afiaram as facas, carregaram os rifles, conferiram as munições. Cada um sabia seu papel. Cada um sabia o que fazer. Não havia nervosismo, não havia medo. Apenas a certeza fria de que nas próximas horas sangue seria derramado. Corisco e Zé Sereno chegaram à fazenda quando o galo cantou pela primeira vez. A propriedade era grande, com casa de taipa pintada de branco, cercada por um muro baixo de pedra. Havia currais, um poço, uma senzala onde dormiam os trabalhadores. O coronel Juvenal vivia bem, muito bem, enquanto o povo ao redor morria de fome. Os dois cangaceiros se aproximaram devagar, fingindo cansaço. Caminhavam curvados, arrastando os pés, como vaqueiros que haviam viajado muito. Um dos capangas, homem magro de cicatrizes no rosto, saiu para recebê-los. Tinha ar desconfiado, mão perto da faca presa na cintura. "Que querem aqui?" "Procuramos trabalho", respondeu Corisco com sotaque de vaqueiro. "Disseram que o coronel Juvenal paga bem." O capanga os olhou de cima a baixo, desconfiado. Mas a fome era tanta, e trabalhadores tão raros, que acabou acenando para que entrassem. "Esperem aí, vou chamar o patrão." Enquanto esperavam, Corisco e Zé Sereno observaram tudo. Contaram 12 capangas, todos armados com espingardas velhas e facões. A casa tinha 2 entradas, uma pela frente e outra pelos fundos. As janelas eram pequenas, difíceis de atirar de dentro. O terreiro era aberto, sem cobertura, perfeito para um ataque surpresa. Havia um poço no centro, cercado de pedras, e uma corda velha para puxar água. Corisco notou algo mais. No tronco onde Rosa fora açoitada, ainda havia sangue seco. As moscas zumbiam ao redor, e o cheiro azedo de carne morta ainda persistia no ar. Era uma visão que faria qualquer homem de consciência se revoltar. Mas os capangas do coronel pareciam indiferentes, como se aquilo fosse rotina. O coronel Juvenal apareceu na varanda. Era homem gordo, de barriga proeminente e olhos pequenos, que pareciam avaliar tudo como propriedade. Vestia roupa fina, chapéu de couro caro, botas engraxadas. Cheirava a cachaça e crueldade. Tinha ar de quem nunca sofrera na vida, de quem sempre tivera tudo o que quis. "Vocês são vaqueiros?" perguntou, descendo da varanda. "Sim, senhor. Viemos de longe procurando trabalho." Juvenal os estudou por um momento. Os olhos dele, pequenos e espertos, percorreram os 2 homens, procurando sinais de falsidade. Mas Corisco e Zé Sereno eram bons atores. Mantinham a cabeça baixa, os ombros curvados, a postura de quem se submete. "Podem ficar, mas se roubarem alguma coisa, vão acabar como aquela menina que enterramos ontem." A frase foi dita com naturalidade, como quem comenta o tempo. Até sorriu, como se aquilo fosse motivo de orgulho. Corisco sentiu o sangue ferver, mas manteve a máscara. Assentiu, agradeceu e seguiu com Zé Sereno para a senzala. Ali, longe dos ouvidos do coronel, sussurrou: "Esse desgraçado vai pagar caro, muito caro." Na senzala, Corisco e Zé Sereno encontraram outros trabalhadores. Eram homens e mulheres magros, de olhos fundos e expressões vazias. Alguns tinham marcas de chicote nas costas, outros tinham dedos faltando, cortados como castigo por tentativas de fuga. Corisco se aproximou de um homem velho, de cabelos brancos e costas curvadas. "Como é trabalhar aqui?" perguntou em voz baixa. O velho olhou ao redor, certificando-se de que nenhum capanga estava por perto, e respondeu: "É o inferno, moço. O coronel não paga salário, só dá comida, e pouca. Se alguém reclamar, leva chicote. Se tentar fugir, perde um dedo. Se fugir de novo, morre. E a menina que morreu ontem?" O velho fechou os olhos, como se a memória doesse. Rosa. Era menina boa,
Cantava bonito. O coronel queria ela para mulher, mas ela recusou. Aí ele inventou que ela tinha roubado. Açoitou a menina até morrer. O pai dela teve que cavar a cova, coisa mais triste que eu já vi na vida. Corisco sentiu a raiva crescer dentro dele. Mas controlou-se. Ainda não era a hora. E os capangas? São leais ao coronel? São. O coronel paga bem a eles, dá comida, cachaça, mulher. Eles fazem tudo o que ele manda sem pestanejar. Corisco agradeceu e se afastou. Tinha todas as informações que precisava. Agora era só esperar o amanhecer. Enquanto isso, Maria Bonita cuidava de José Inácio. Lavou as mãos ensanguentadas dele com água morna, limpou as feridas com ervas que conhecia desde criança, ervas que sua mãe lhe ensinara a usar. Deu-lhe caldo de galinha que trouxera num cantil, preparado com amor e cuidado. O velho comeu devagar, como se tivesse esquecido o que era sentir comida no estômago. Minha filha, murmurou ele entre as colheradas. Ela não merecia isso. Era boa, trabalhadora, cantava enquanto lavava roupa no rio, tinha voz de passarinho. Dizia que um dia ia cantar numa igreja diante de todo mundo. Maria Bonita escutou em silêncio. Conhecia bem aquela dor, a dor de perder alguém que se ama, a dor de não poder fazer nada. Ela mesma havia perdido um filho anos atrás, quando ainda era casada. O menino morrera de febre nos braços dela, sem que ela pudesse fazer nada. Desde então, carregava aquela dor como pedra no peito. Seu José, disse ela, tocando o rosto dele, Lampião vai fazer o coronel pagar. Vai fazer ele sentir o que o senhor sentiu. Mas preciso que o senhor aguente mais um pouco. Preciso que fique vivo para ver. José Inácio assentiu. Não tinha mais lágrimas para chorar, não tinha mais voz para gritar, mas tinha algo que o mantinha vivo. A sede de justiça. Eu quero ver, disse ele, com voz fraca, mas firme. Mesmo sem olhos, eu quero estar lá. Quero ouvir o grito dele. Quero saber que minha menina não morreu em vão. Maria Bonita apertou a mão dele, num gesto de conforto. Vai ver, prometo. A madrugada foi longa. Os cangaceiros se posicionaram ao redor da fazenda, silenciosos como sombras. Volta Seca, Candeeiro e Azulão cercaram os fundos escondidos na caatinga. Cada um encontrou um lugar estratégico, atrás de uma pedra, no galho de uma árvore, dentro de um buraco na terra. Eram invisíveis, mas estavam lá, esperando. Corisco e Zé Sereno, dentro da fazenda, esperavam o sinal. Deitados na senzala, fingiam dormir, mas estavam alertas, com os olhos semicerrados, as mãos perto das facas escondidas nas roupas. Lampião, montado no cavalo, observava tudo de longe, de um ponto alto onde podia ver a fazenda inteira. Calculava cada movimento, cada detalhe. Era como um general planejando uma batalha. Sabia que um erro poderia custar vidas, sabia que precisava ser perfeito. Maria Bonita, ao lado de José Inácio, também esperava. Segurava a mão do velho, sentindo o pulso fraco dele. O homem estava no limite, o corpo exausto, a mente abalada. Mas ainda resistia, alimentado pela promessa de justiça. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de rosa e dourado, Lampião deu o sinal. Foi um assobio baixo, quase imperceptível, mas que todos ouviram. Era o som de um pássaro da caatinga, um som comum que não despertaria suspeitas, mas para os cangaceiros era o sinal de ataque. Os cangaceiros se moveram como um só corpo, entrando na fazenda por todos os lados. Volta Seca, Candeeiro e Azulão pularam o muro dos fundos, silenciosos como gatos. Corisco e Zé Sereno se levantaram na senzala, facas na mão. Lampião desceu do morro, galopando em direção à entrada principal. Os capangas do coronel mal tiveram tempo de reagir. Alguns ainda dormiam. Outros bebiam café na cozinha. Quando viram os cangaceiros, tentaram pegar as armas, mas era tarde demais. Em poucos minutos, todos estavam amarrados, ajoelhados no terreiro, com os fuzis de Lampião apontados para eles.
O coronel Juvenal saiu da casa de camisola, ainda meio tonto de sono e cachaça. Quando viu Lampião, o rosto dele ficou pálido como cera. O medo, medo real, visceral, tomou conta dele. Era a primeira vez na vida que sentia aquilo. Lampião, o que o senhor quer aqui? Vim cobrar uma dívida, respondeu o cangaceiro desmontando do cavalo. Uma dívida de sangue. Mas Lampião ordenou que trouxessem José Inácio. O velho foi carregado por Maria Bonita e Zé Sereno, ainda fraco, mas com uma determinação nos olhos vazios que assustava. Quando o colocaram diante do coronel, José Inácio ergueu a cabeça, como se pudesse ver através das crateras onde antes havia olhos. Esse é o homem que matou sua filha, disse Lampião. Agora ele vai pagar. O coronel tentou falar, tentou suplicar. As palavras saíam atropeladas, desesperadas. Capitão, por favor, eu não sabia. Foi um engano. A menina, ela roubou. Mas Lampião o interrompeu com um gesto. Não quero ouvir sua voz. Não quero ouvir suas desculpas. Quero que você sinta o que José Inácio sentiu. Lampião ordenou que os cangaceiros trouxessem uma enxada velha, a mesma que José Inácio usara para cavar a cova de Rosa. Jogou-a aos pés do coronel, com um ruído seco que ecoou pelo terreiro. Cave. O quê? Cave sua própria cova, com as mãos, se preferir, igual você fez o velho cavar. O coronel Juvenal caiu de joelhos, implorando. Lágrimas escorriam pelo rosto gordo, misturando-se com o suor. Mas os cangaceiros o arrastaram até o terreiro, o mesmo lugar onde Rosa fora açoitada, e o forçaram a começar. O sol esquentava, implacável. O suor escorria, as mãos do coronel sangravam. Ele cavava devagar, gemendo de dor, pedindo piedade que não viria. E enquanto cavava, Lampião contou a história de Rosa para todos os presentes, para os capangas amarrados, para os trabalhadores da fazenda que começavam a se reunir, para o próprio sertão. Essa menina não tinha nada, vivia com o pai cego numa cabana de taipa, mas tinha dignidade, e quando o coronel quis tirar isso dela, ela disse não, e por isso morreu. Morreu sob o chicote desse homem que se acha dono da vida e da morte. A voz de Lampião ecoou pelo terreiro, grave e solene, como pregação de padre. E todos escutaram em silêncio, porque sabiam que aquilo não era só vingança, era justiça. Enquanto o coronel cavava, Lampião chamou os trabalhadores da fazenda. Homens e mulheres magros, de rostos marcados pelo sol e pela fome, saíram das senzalas tímidos, com medo do que podia acontecer. Mas Lampião os encorajou, com voz firme, mas gentil. Podem falar. Contem o que esse homem fez com vocês. Hoje é o dia da verdade. Um por um começaram a falar. Histórias de crueldade, de açoites sem motivo, de filhos levados e nunca mais vistos, de mulheres violentadas, de homens mortos por diversão. Um velho contou que o coronel mandara cortar seus dedos porque ele quebrara uma panela. Uma mulher contou que sua filha, de 15 anos, fora levada pelo coronel e nunca mais voltara. Um homem jovem contou que vira o irmão ser açoitado até a morte por ter roubado um pedaço de pão. O coronel Juvenal, enquanto cavava, escutava tudo, e pela primeira vez na vida sentiu vergonha. Não porque se arrependia, mas porque sua covardia estava sendo exposta diante de todos. A máscara de poder, de invencibilidade, estava caindo. E sem ela, ele era apenas um homem gordo, covarde, patético. Lampião escutou cada história em silêncio, com o rosto impassível. Mas dentro dele, a raiva crescia como fogo em mato seco. Quando o último trabalhador terminou de falar, Lampião se aproximou da cova e olhou para o coronel. Você não é homem, é demônio, e demônio não merece enterro cristão. Maria Bonita, que observava tudo ao lado de José Inácio, sentiu um aperto no peito. Conhecia o companheiro. Sabia que quando ele decidia fazer justiça, não havia volta. Mas algo naquela cena a incomodava. Não era piedade pelo coronel.
Era medo do que Lampião estava se tornando. Medo de que a sede de justiça o transformasse em monstro, igual aos homens que combatia. Lampião, chamou ela, com voz suave, mas firme. Isso tá certo? O cangaceiro virou-se para ela, os óculos escuros refletindo a luz do sol. Por um momento, pareceu hesitar. Mas então olhou para José Inácio, para as mãos ensanguentadas do velho, para a cova onde Rosa fora enterrada. E a hesitação desapareceu. Tá certo, Maria. Isso é justiça. José Inácio, que até então permanecera em silêncio, ergueu a voz. Era uma voz fraca, mas firme, carregada de dor e dignidade. Capitão, eu não quero que o senhor mate esse homem por mim. Quero que ele viva, viva cego igual a mim, viva sem poder ver o sol, sem poder ver a beleza do mundo, que ele viva na escuridão, lembrando todo dia do mal que fez. A morte é rápida, mas viver cego, viver com a lembrança, isso dura para sempre. Lampião olhou para o velho surpreso. Era raro encontrar alguém que, mesmo no auge da dor, ainda pedia justiça ao invés de vingança. Era raro encontrar sabedoria em meio ao sofrimento. Assentiu, respeitoso. Vai ser como o senhor pediu, seu José. Vai ser exatamente como o senhor pediu. Quando a cova estava pronta, o coronel Juvenal estava exausto, as mãos em carne viva, o corpo coberto de suor e terra. Lampião se aproximou com a calma de quem sabe que a morte está garantida. Não havia pressa. A justiça do sertão não tem relógio. Você matou uma menina cega de corpo, mas com alma enxergando mais que você. Agora, vai viver cego de corpo e de alma. Vai viver sem luz, sem esperança, lembrando todo dia da menina que você matou. Com um golpe preciso e calculado, Lampião quebrou os joelhos do coronel com o cabo do rifle. O som dos ossos quebrando ecoou pelo terreiro, seguido de um grito que assustou os pássaros. O coronel caiu na terra, contorcendo-se de dor. Depois, com a ponta da faca, Lampião arrancou os olhos dele. Fez devagar, metodicamente, para que cada segundo fosse sentido. Primeiro o olho direito, depois o esquerdo. O coronel gritou até a voz sumir, até restar apenas um gemido rouco, animal, que fazia qualquer um tremer. Cave sua cova, seu desgraçado, e se não conseguir, o povo vai te ajudar. Lampião virou-se para a multidão que se aglomerara ao redor. Trabalhadores, capangas, vaqueiros, todos testemunhas da justiça sendo feita. Hesitantes no início, começaram a se mover. Um empurrou o coronel, outro cuspiu nele. Uma mulher que perdera a filha para a crueldade dele chutou-o, e aos poucos a multidão empurrou o coronel cego e aleijado para dentro da cova que ele mesmo cavara. Ninguém o cobriu com terra, mas ninguém o salvou. O silêncio era a única língua verdadeira daquela justiça. E naquele silêncio, o coronel Juvenal, cego, aleijado e abandonado, entendeu finalmente o que era sofrer. Os trabalhadores, que até então viviam sob o jugo do coronel, sentiram algo estranho no peito. Não era alegria, não era tristeza, era liberdade. Uma liberdade amarga, conquistada com sangue, mas ainda assim liberdade. Uma mulher idosa, de cabelos brancos e mãos trêmulas, se aproximou de Lampião e ajoelhou-se diante dele. Deus te abençoe, capitão. O senhor fez o que ninguém teve coragem de fazer. Lampião a ajudou a levantar, desconfortável com a reverência. Não me agradeça, mãe. Agradeça a José Inácio, que mesmo cego enxergou mais que todos nós. José Inácio, guiado por uma menina da vila, tocou o rosto de Lampião. Suas mãos, ainda machucadas, tremiam, mas havia gratidão naquele toque. Deus te abençoe, meu filho. Você devolveu a dignidade da minha menina. Lampião não respondeu. Apenas montou em seu cavalo, olhou para o céu, azul, limpo, indiferente, e disse com voz que todos ouviram: a justiça do sertão não precisa de lei, só de coragem. E cavalgou, sumindo no horizonte, enquanto o vento levava o silêncio da terra que, pela primeira vez em anos, respirou aliviada.
Os trabalhadores da fazenda, que haviam assistido a tudo, começaram a se mover. Alguns enterraram o coronel, não por piedade, mas porque o cheiro estava insuportável. Outros libertaram os capangas amarrados, mas com a advertência clara: ou mudavam de vida, ou o próximo enterro seria deles. O bando cavalgou em silêncio. Maria Bonita, ao lado de Lampião, notou que ele estava diferente, mais quieto, mais pensativo, como se o peso daquela justiça tivesse deixado uma marca nele. "Você tá bem?" perguntou ela, quebrando o silêncio. "Tô só pensando." "Em quê?" "Em quantos coronéis ainda existem por aí? Quantas rosas ainda vão morrer antes que esse sertão aprenda a ser justo? Quantos José Inácios ainda vão cavar covas de filhos inocentes?" Maria Bonita não respondeu. Sabia que não havia resposta. O sertão era assim, duro, cruel, esquecido por Deus e pelos homens. Mas de vez em quando aparecia alguém como Lampião, alguém que, mesmo sendo bandido, tinha um código. E esse código, distorcido e sangrento, era o mais próximo de justiça que aquele povo conhecia. Corisco, cavalgando atrás, quebrou o silêncio. "Capitão, fiz a coisa certa hoje?" "Fez, Corisco. Todos nós fizemos. Aquele homem não merecia viver, mas também não merecia morrer rápido. Agora vai viver o resto da vida na escuridão, sabendo o mal que fez. E os capangas, deixa eles irem. Se continuarem servindo homens como o coronel, a gente volta. E da próxima vez não tem misericórdia." O sertão não mudou. A seca continuou. A fome persistiu. As crianças ainda morriam antes de aprender a andar. Mas naquela noite, o medo do poderoso morreu um pouco. E o nome de Lampião, gravado na areia, virou lenda, contada de pai para filho, de cantador para feira, como prova de que, mesmo em tempos de opressão, um homem pode erguer-se contra o poder apenas com a coragem de fazer o certo. José Inácio enterrou Rosa ao lado da cabana onde moravam. Plantou uma cruz de madeira, simples, sem nome. Não precisava de nome. O sertão sabia quem estava ali. E todas as noites, o velho se sentava ao lado da cova, contando histórias para a filha, como se ela ainda pudesse ouvir. Contava sobre o dia em que Lampião trouxe justiça, sobre como o coronel pagou pelos pecados, sobre como a menina de voz doce não fora esquecida.